Você sabe a diferença entre um laudo e um parecer psicológico? Quando é que nós, psicólogas e psicólogos, devemos elaborar um laudo psicológico e quando devemos elaborar um parecer? Será que existem diferenças entre um laudo e um parecer psicológico? Você sabia que esta é uma dúvida comum de profissionais de psicologia? Pois é, recebo constantemente profissionais e estudantes de psicologia com dúvidas de quando deve emitir um laudo e um parecer. Inclusive, em demandas judiciais, escuto muitos peritos da justiça, inclusive, falando em parecer psicológicos, quando na realidade deveriam estar elaborando um laudo psicológico. Olha que coisa! Pois é, já adianto para você que existem diferenças significativas entre um laudo e um parecer psicológico. E essas diferenças ficaram ainda mais claras com a atual resolução de documentos psicológicos do Conselho Federal, a resolução 006 de 2019, que é a resolução de elaboração de documentos psicológicos. Por isso, neste programa, logo após a vinheta, nós apresentaremos para você as principais diferenças entre um laudo e um parecer psicológico e quando você deve emitir cada um desses documentos, além de alguns cuidados que você deve adotar ao redigir esses documentos profissionais. Então, se gostou do tema, já deixa aquela tua curtida. Sabia que esses simples atos ajudam muito o nosso canal, pois mostra para o YouTube que o nosso programa tem sido relevante para você, levando essas informações para mais profissionais, para mais estudantes de psicologia e sim, mantendo o nosso canal aí ativo. Outro ponto importante, seja inscrito e inscrita no nosso canal, porque você vai estar sempre recebendo as nossas novidades, as atualizações. Então, logo após a vinheta, as diferenças de laudo e parecer psicológico. Muito bem, sem mais delongas, nós agora iremos apresentar para você as diferenças entre laudo e psicológico, já dando um destaque de quando você, psicóloga, psicólogo, futuro profissional, futura profissional, deve redigir e elaborar esses documentos profissionais. Lembrando que nós estamos baseando todas as nossas dicas e orientações nas normas do Conselho Federal de Psicologia, através da sua resolução, a resolução 006 de 2019 do Conselho Federal. Hoje nós vamos apresentar para você as dicas e orientações sobre diferenças entre laudo e parecer. Para começar, nada melhor do que ver as definições de cada um desses documentos. Então vamos conferir. Laudo psicológico, artigo 13 da resolução 006 de 2019. O laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas, científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos, sociais, de grupo, pessoa, instituição atendida. Então, pessoal, o laudo psicológico é um dos documentos que nós, psicólogas e psicólogas, podemos comunicar a avaliação psicológica. Aí você pode estar pensando, mas o parecer também é. Ledo engano, colega, minha colega e meu colega. O parecer não é documento de comunicação de avaliação psicológica. Os únicos dois documentos que são adequados para comunicar um resultado de uma avaliação psicológica é o laudo, conforme nós estamos vendo aqui, e o atestado psicológico. Inclusive, nós temos programas, vídeos aqui no nosso canal falando de atestado psicológico. Você pode até depois ver nesse card mais detalhadamente este documento psicológico. Mas se o laudo é um documento resultado de um processo de avaliação psicológica, o parecer é um documento que se destina a quê? O que nós vamos ver agora. Parecer psicológico, artigo 14º da Resolução do Conselho Federal 006 de 2019. O parecer psicológico é um pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica, respondendo a uma questão, problema do campo psicológico ou a documentos psicológicos questionados. O parecer psicológico visa dirimir dúvidas de uma questão, problema ou documento psicológico que estão interferindo na decisão do solicitando,
sendo, portanto, uma resposta a uma consulta feita ao profissional de psicologia, à profissional de psicologia. Então, meu colega, minha colega, acabamos de ver que laudo e parecer não têm o mesmo objetivo. O laudo é uma documentação oriunda de um processo de avaliação psicológica, claro, com o objetivo de comunicar os resultados daquela avaliação psicológica. Já o parecer psicológico é um documento feito para responder uma consulta, um problema em matéria de um conhecimento, de uma questão, um problema ou de um documento psicológico. Ou seja, eu não vou fazer uma avaliação psicológica. Então, eu vou responder com parecer a uma dúvida, a uma questão, um problema ou até mesmo um questionamento sobre um documento psicológico, colocando os meus conceitos, as minhas considerações, as minhas análises baseadas na ciência da psicologia através da redação de um parecer psicológico. Manuel, você disse que ia falar de situações em que eu devo elaborar um parecer e um laudo psicológico. Vamos primeiro para o laudo psicológico. Toda vez que você receber uma demanda, que você precisa fazer uma investigação psicológica, utilizando testes ou não, fazendo com isso um processo de avaliação psicológica das capacidades cognitivas, indicadores de personalidades, avaliações de problemas de aprendizagem, avaliações para contexto de seleção, avaliação de adoecimento do trabalhador. Toda vez que você está fazendo a avaliação psicológica, a avaliação para cirurgias bariátricas, vasectomias, a avaliação para porte e manuseio de arma de fogo, perícias judiciais psicológicas em que você está fazendo a avaliação do periciado, da periciada, da criança vitimizada de abuso ou violência, o documento que você vai redigir é um laudo psicológico, podendo, em alguns casos, além de ter o laudo, você fazer a comunicação através de um atestado psicológico. Jamais com parecer psicológico. Mas aí surgem dúvidas, sabe por quê? Muitas vezes, o termo que o psicólogo e a psicóloga recebe na solicitação é um parecer psicológico. Mas esse termo é usado por profissionais, por pessoas de outras áreas que não conhecem as nossas normativas. Quando o juiz determina para o psicólogo, para a psicóloga, num processo judicial, que ele faça o parecer psicológico da avaliação da criança, do adolescente, ou de qualquer outra demanda, na realidade ele quer o seu posicionamento. O documento que você vai redigir, acabamos de ver, não é um parecer, é o laudo psicológico, porque você está fazendo uma avaliação, a investigação dos construtos e fenômenos psicológicos. Então, falou de avaliação psicológica, documentos de comunicação, laudo ou atestado psicológico. O atestado é quando você precisa só dar o resultado conclusivo, a indicação se está apto, inapto, precisa se afastar ou não, sem precisar fazer fundamentações e sem expor demais o teu paciente no documento. Então você tem um laudo arquivado e o atestado para fazer aquela comunicação mais sucinta. Mas e o parecer? Quando devemos elaborar um parecer? Na prática, a elaboração de parecer é muito atrelada a contextos de justiça, mas não é só nessas situações que nós elaboramos. Mas podemos entender sim que é na justiça que ocorre a maior demanda de elaboração de pareceres. Parecer, você sempre vai elaborar um parecer quando, lembrando, houver uma situação, um conhecimento, um fenômeno da psicologia que traz uma questão, um problema, que traz dúvidas ou até mesmo sobre a elaboração, a redação, afirmações e conteúdos de um documento psicológico. Então, o parecer você vai responder através do conhecimento da ciência da psicologia aqueles pontos. Vou dar alguns exemplos mais comuns que acontecem em pareceres, mais na esfera da justiça, quando você é contratado para analisar um documento psicológico feito por um outro profissional, seja um laudo, um atestado, você vai responder a esse serviço, ou seja, analisar o documento do outro psicólogo, da psicóloga, através de um parecer psicológico. Quando você é contratado, como eu já fui muitas vezes, para fazer uma avaliação, uma análise das questões de concurso público em avaliação psicológica. Eu não estou avaliando o candidato, eu estou avaliando o processo do concurso público, mais especificamente da etapa da avaliação psicológica. Então, eu vou colocar todas as meus questionamentos, minhas considerações, minhas fundamentações sobre aquele processo através de um parecer psicológico, ou colocar, melhor dizendo, na escrita do parecer psicológico.
Situações que a gente pode também elaborar pareceres. Quando você recebe uma consulta sobre determinada intervenção psicológica, se ela foi adequada por um colega, por uma colega, você vai responder a essa consulta, consulta em matéria da psicologia, através do parecer psicológico. Podemos até elaborar pareceres para justificar a contratação ou a aquisição de determinados testes numa instituição. A instituição questiona se aqueles instrumentos são os mais adequados, a gente pode e deve utilizar o parecer para fundamentar aquela resposta, informando se aqueles instrumentos são os mais adequados. Eu já emiti parecer, inclusive, para falar sobre questões de sala, se a sala do ambiente do psicólogo da psicóloga atender os critérios, né, do sistema conselho de psicologia, do sigilo, todos aqueles critérios que são adequados para uma boa sala, um bom ambiente. Veja que eu não estou fazendo uma avaliação psicológica, eu não estou investigando construtos psicológicos de ninguém, eu estou respondendo conhecimentos da psicologia sobre determinadas situações. Nesse caso, mais especificamente, sobre as questões e condições da sala. Qual é o documento que eu vou elaborar? Parecer psicológico. Pensando nessa forma, 80, 90% dos colegas raramente vão receber demandas, principalmente aí pensando no contexto clínico, de elaboração de parecer psicológico. Na clínica vocês vão elaborar muito testados, declaração, relatórios, acredito que é um dos documentos que a gente mais elabora na clínica, e laudos psicológicos. Mas parecer, dificilmente alguém questiona ao psicólogo clínico se a intervenção, a técnica que ele está empregando é adequada, né? Dificilmente vai se questionar se o ambiente, a sala dele é adequada. Não, é raro isso acontecer, mas se acontecer, lembrando, toda vez que você precisar falar sobre conhecimentos, sobre informações, sobre questões, problemas relacionados à psicologia, parecer psicológico. Toda vez que você for fazer resultados, indicar resultados de uma avaliação e investigação psicológica, é um laudo psicológico. Por fim, nossas dicas finais na resolução do Conselho 006 de 2019, ela traz como o laudo psicológico deve ser elaborado, quais são os itens obrigatórios e também do parecer. Lembrando que o laudo é o documento mais complexo. Tem identificação, descrição da demanda, procedimentos, tem a análise, tem a conclusão e tem as referências do laudo. O parecer é um documento mais sucinto, tem identificação, a descrição da demanda, não tem procedimentos, porque não trata de avaliação psicológica, então já vai direto para análise e para conclusão. Então, lembrando, identificação, descrição da demanda, análise, conclusão, e no parecer também tem as referências do trabalho da resposta que você fundamentou aí através deste documento psicológico. Bem, se você ainda tem dúvidas sobre a elaboração desse documento, no nosso canal nós temos outros programas, outros vídeos sobre a elaboração desses principais documentos aí no contexto da prática de psicólogos e psicólogas. Mas se ainda quiser algo mais aprofundado, nós temos o nosso curso completo de elaboração de documentos. Vou deixar a descrição no link desse vídeo. Você vai aprender a fazer declarações, atestados, relatórios psicológicos, relatórios multiprofissionais, laudos e pareceres psicológicos para diversas demandas, com exemplos de escritas por mais de 50 modelos de documentos e de instrumentais. E, claro, com a possibilidade de tirar suas dúvidas com a nossa equipe, comigo também. Então, acesse a descrição do vídeo e veja o nosso exclusivo curso de elaboração de documentos com aulas gravadas. Aí você pode assistir no melhor momento do seu dia a dia, da sua semana. A nossa semana é sempre bem corrida, né? Você gostou desse nosso programa? Tem dúvidas ainda sobre a elaboração de laudos e pareceres? Deixa também seus comentários na descrição desse vídeo. Lembrando, deixa aquela tua curtida. Se ainda não é inscrita ou inscrito, ajuda a gente, né? Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo e é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês todas as semanas. Nos vemos no próximo programa com mais dicas, orientações sobre a psicologia, sobre o comportamento humano e, lógico, sobre o fazer de psicólogas e psicólogos. Grande abraço. Tchau, tchau.